Hey guys, Prof. Kenji here. I hope you're doing awesome. Today I have a very special guest to participate in my video. My guest is the guy in the left of the video. Hello. Say hello to Mikael Santos. Hello. Good evening, everyone. Thank you, Kenji, for inviting me. Really glad to be here. Oh yes, I would say I'm very glad for you. I'm glad you accepted my invitation to be here today. I'm sorry I'm not so good in English nowadays, but he's a monster in English. He knows the most. I know. The most I know among everybody. Let me introduce a little about him. He was my former teacher, my former English teacher. He was my last English teacher I had in my life. We have met last year, and I learned a lot from him, and I started speaking faster than ever, I believe. Since I've met him, and I've brought him here today to give some tips for English learners. Please, Kenji is too kind. Yeah, I learned a lot with him too, guys. He's being very shy there because when I first met him, he already spoke a very good English. So he's just being modest. Oh, thanks. Thank you. Ok, let's change to Portuguese. Galera, para quem não entendeu nada, esse é meu ex-professor de inglês, Mikael Santos. Convidei ele para dar dicas de inglês para quem está querendo aprender. E ele é o cara que mais sabe dos que eu conheço. É lógico, eu conheço pessoas monstras mais velhas também, mas eu dou prioridade para pessoas mais jovens, porque eu sei que o mercado de professores é bem difícil, a gente tem que se ajudar. Pessoas mais velhas já têm seus contatos mais velhos, eles se falam de si, se ajudam. Eu vou tentar iniciar uma nova onda, geração mais nova. Tá cheio de gente talentosa em todas as matérias, em todas, mesmo tendo menos idade. Inclusive, começar com o Mikael, meu primeiro convidado da vida no meu canal. Seja muito bem-vindo de novo, Mikael, no meu canal. Uma grande honra ser o primeiro convidado. Muito obrigado. Mikael sabe pra caramba inglês. Eu gostaria de fazer uma pequena entrevista com ele e depois pedir para ele dar umas dicas para quem quer aprender inglês. Tá certo? Mikael, você está de acordo? Vamos lá, com certeza. Mikael, conte para nós, quantos anos você estudou inglês na vida? Acho que eu nunca tive uma formação oficial de estudo de inglês. Na verdade, até ia compartilhar isso aqui, que eu comecei aprendendo inglês com videogames. Eu também. Isso. E é algo extremamente comum, na verdade, gente. Todos os colegas de profissão que conheci tiveram trajetórias similares. Alguns até fizeram cursos de inglês, mas a principal forma de contato sempre foi a partir dos próprios interesses. Então, comigo foi por videogame. Comecei bastante cedo com jogos que até então nem tinham traduções, né, para português, algo que a gente vê mais recentemente, nos últimos 10 anos, e que para se engajar com a história do jogo era necessário ler inglês, não tinha muito outra opção. Então era algo que eu fazia com o dicionário do lado, assim, no início, não tinha internet também ainda, não Google. Tinha. Então era com o dicionário do lado, era outra coisa. Mas foi algo que daí eu sempre acabei me engajando com interesses culturais que eram em inglês. Começaram com videogames, depois com filmes e séries também. Livros, eu estava muito ansioso para ler o último livro do Harry Potter, não conseguia esperar pela tradução, então fiz questão de pegar em inglês para já ler o quanto antes. E Harry foi Potter também and the Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Yeah. Hallows. Ah, sim. Relíquias da Morte, para quem não entendeu. E foi uma aventura, foi muito difícil assim no início, mas
acho que foi um grande passo também de aprendizado. Então, na verdade, além disso, só tive o inglês assim, em escola, né, que é meio fraco. padrão em todas elas, meio fraco. Muito E até tinha entrado em muitos conflitos com professores, de discordar deles de algumas regras, ou de não ficar sendo muito negativo com a produção deles, que até hoje me arrependo sendo com professores que tinha uma atitude bem chata como aluno. Mas... Criticou seus professores de inglês e virou um. Virei um, pois é, você vê. Mas... Tudo bem, eu criticava mentalmente alguns professores de física e virei um também. Virou um também, exato. A gente paga pelos nossos pecados. Mas é isso. Daí, na verdade, logo depois de ter terminado o ensino médio, eu fui procurar por uma escola de inglês para conseguir um certificado que eu achei que era importante ter algum tipo de comprovação na minha produção de inglês. Daí foi bastante surpreendente, mas durante a entrevista que eu fiz com um dos professores, ele falou, já que me convidou para dar aulas lá, já perguntou se eu não queria dar aulas, porque já tinha uma produção melhor que algum dos professores. Então, isso me deu a segurança. Você nem chegou a estudar, então? Em escolas de inglês, não. Na entrevista, o cara te convidou para dar aula, cara. Que isso? Ele falou, vamos ver seu nível. Seu nível é professor. Foi meio que isso mesmo. Que isso? Daí, em seguida a isso, gente, eu comecei a dar aula em cursinho. No meu primeiro trabalho como professor de inglês foi na Cooperativa do Saber. Em Campinas, sim. Em Campinas, sim. E foi, para ser bem honesto, esse momento que eu comecei a aprender sobre as regras gramaticais do inglês. Porque até então era algo que eu sempre fiz... Era no feeling. Por contato, por ter o hábito, Exato. Olha, então, mas verbalizar o porquê você não sabia às vezes, né? Só por exemplos, mas nunca com explicações gramaticais de fato. Então, eu lembro bem que o meu teste, né, para ser professor foi explicar present perfect. E foi a primeira vez que eu tinha visto o nome oficialmente do present perfect. Então, foi uma coisa que eu pesquisei para dar a aula e felizmente deu certo. Eu trabalhei lá por um ano e meio, mais ou menos. Legal. Dando aula de inglês para cursinho. Daí trabalhei com inglês instrumental também, que foi uma experiência bem diferente para funcionários de hotel. Era mais ensinando vocabulário básico, ensinando como interagir assim, com clientes, com guests, né, com hóspedes que viriam ao hotel. E após isso eu comecei a trabalhar como professor de inglês também em escola regular de línguas, né? No caso, Wise Up. Onde estou até hoje também. Olha só. E onde parou a sua estadia fora do país nessa história aí? Cadê? Eu achei que você ia citar. Na verdade, eu nasci fora do país, né? Nasceu? Sim. Você não é brasileiro? Não, eu sou brasileiro, mas eu nasci na Alemanha. Meus pais são brasileiros, eles estavam lá trabalhando à época. Então, sempre é bem difícil fazer documentação, mas eu tenho nacionalidade brasileira e naturalidade alemã. Mas, na verdade, eu vim para cá, para o Brasil, muito jovem, já com 5 anos, mais ou menos. Então, mas eu sempre tive um contato cultural assim muito grande com os países, pelos meus pais, por terem trabalhado fora e conhecerem muitas pessoas de outros países também. A gente sempre foi muito estimulado, né, o nosso estudo de línguas assim em casa. E também eu tenho 2 primos que são brasileiros, mas quando eu tinha 8, 9 anos eles foram morar nos Estados Unidos. Então a gente manteve ainda contato. Eu recebi daí o meu primo com amigos deles também aqui no Brasil, então eu tive bastante oportunidade de conversar com americanos também nesse meio tempo. E daí, durante minha trajetória profissional, eu tive muito contato com pessoas estrangeiras. No meu primeiro trabalho, eu fui vendedor numa loja de esportes. E eu virei o funcionário de plantão, assim, para atender estrangeiros. Então, sempre que vinha algum cliente estrangeiro, era chamado para auxiliá-los, né, fazer o atendimento. Olha só, essa loja é grande? É no shopping? É a Decathlon, na verdade, em Campinas. A Decathlon de Campinas é a matriz, foi a primeira, mas tem por todo o Brasil, né? Várias lojas. Famosíssimo esse nome, conheço, claro. Sim. Funcionário de plantão, então, não sabia que existia essa função. Informalmente, funcionário de plantão para clientes estrangeiros. Se não tem gringo, você
fica de boa. E fica ganhando ainda? Não, não, eu era um vendedor regular, só estou Ah, dizendo tá. que, Ah, pelo claro. eu ter já atendido alguns clientes estrangeiros, eu acabei Escrever para você na pediam por hora. minha ajuda frequentemente para atender qualquer Ah, pessoa que viesse de outro país. pode crer. Não, pode crer. Você era um vendedor comum, atendia ambos. Sim, todo mundo. Ah, perfeito. Então, e depois você não pisou mais nos Estados Unidos, não fez viagens de 3 meses, alguma coisa pequena? Na verdade, não. Não tive essa oportunidade ainda. Tá nos planos, Tá nos mas planos? eventualmente, quem sabe. E conta para nós, sua graduação, você não quis fazer letras É, para dar aula de inglês? eu acabei entrando na carreira como professor já depois de ter entrado na faculdade, né? Foi uma forma até de pagar pela minha faculdade, poder ter adquirido independência financeira. Então, na Aham. verdade, eu me formei em História, em bacharel e licenciatura, Na Unicamp. na Unicamp, sim, e talvez em retrospectiva escolheria outros cursos, mas também não me arrependo. Aprendi muita coisa na minha graduação, foi bastante gratificante o que eu experienciei lá. Acho que tenho ainda ideias de talvez fazer uma segunda graduação em letras ou especialização assim em outros campos de linguagens, mas também está só em planos. Tudo bem, maravilha. E vamos para o que a maioria está interessado. Vamos lá. O que você diria de dica para quem quer aprender inglês e é completamente ruim em inglês? Sabe quase nada ou nada. Eu gosto de dizer que não existe ninguém ruim em inglês, é só questão de não ter tido ainda muito contato. Uhum. Então, acho que, até pensando na minha trajetória, eu sempre recomendo fortemente para todos os meus alunos para que eles estimulem interesses pessoais que estejam em língua inglesa, ou qualquer outra língua, claro, que eles queiram aprender. Então, isso até como foi a minha própria trajetória, né? Eram coisas que eu estava jogando videogame não porque eu queria aprender inglês, era para jogar videogame. E o aprender inglês foi consequência disso. Então, acho que o máximo que qualquer pessoa conseguir de fazer coisas que já gostam, coisas que já têm interesse, e o aprender inglês ser uma consequência disso, costuma ser os momentos mais proveitosos e que as pessoas mais realmente assimilam e aprendem uma língua. Uhum. Porque a gramática, o estudo formal de língua é um caminho para um aprendizado de uma língua. E é um caminho eficiente, é, tem seus grandes méritos, mas de forma alguma é o único e acho que ele é o mais proveitoso quando ele é um acessório, mas não o seu objetivo principal. Então, eu já ouvi muita pessoa falando que não gosta de inglês. E eu Uhum. acho que, na verdade, não tem como isso. A gente pode não gostar de aprender gramática ou aprender uma língua, Sim, mas tem um bilhão de coisas que você gosta e que elas também estão em inglês. Então, sim. acho que é só uma ideia de tentar virar essa chave e de estimular os seus próprios interesses numa outra língua. E agora, mais do que nunca, isso é muito fácil, né? Sim. Na época que a gente estava jogando Exatamente. videogame, que a gente tinha que ficar lá com o dicionário do lado. Mas hoje a gente tem os smartphones, tem computadores, tem como entrar ali imediatamente no Google, fazer uma pesquisa. Então, as chances de você estar em contato com o inglês são muito maiores. Então, eu sempre recomendo para os alunos também, expanda as oportunidades. Coloque o seu celular em inglês, coloque o seu computador em inglês. Mesmo que no início seja um pouco difícil, já vai ser ali uma chance diária de você ver um vocabulário novo e de você Uhum. daí pesquisar isso e de algo que você está usando já, né? Algo que já faz parte da sua vida diária. E acho Sim. que isso é muito importante de ser estimulado. Então, mudar seu computador para inglês, mudar seu celular para inglês. Se você estiver jogando algum jogo, prefira colocá-lo em inglês. Mesmo que seja desafiador no início, pode começar por um jogo que você já jogou, ou também por filmes e séries, né? Assista em inglês, talvez começando por um filme ou série que você já assistiu, que você já tem uma familiaridade com o conteúdo, já Uhum. vai poder antecipar algo que vai ser dito e pode aprender novas palavras, novas expressões nesse processo. Uhum. Mas acho que Certo.
tem muitas ferramentas aí que vocês podem utilizar para já tendo esse mínimo contato com a língua. Mínimo contato. Eu ia dizer, não só o computador celular, bota todas as suas redes sociais, bota seu Sim, com Instagram, certeza. seu TikTok, bota tudo em inglês aí. Sim, e explore também mídias sociais em inglês. Às vezes a gente fica lá nas mesmas páginas, nos mesmos posts em português, dá uma olhada numa comunidade ali americana, uma comunidade britânica, vê o que eles estão conversando, vê quão confuso vai ser, o que você vai conseguir entender ou não. Porque o principal, gente, para um estudo de língua é que você precisa criar perguntas. Então, você precisa estar em contato ali com alguma série, ou com texto, ou com filme, para daí gerar uma pergunta. Putz, o que é essa palavra? Vou pesquisar. O que é esse termo? Vou pesquisar. Mas a forma mais efetiva é sempre uma interação ativa. Né? Você está buscando Com aquele certeza. conteúdo. Em vez de só receber, você ir atrás, que quando você vai Sim. atrás, você guarda por mais tempo, né? E uma coisa que ajuda muito nesse processo também isso geralmente é muito difícil para as pessoas que estão começando uma língua nova, mas perceber o quanto é uma armadilha a tradução. É uma coisa que geralmente é muito assustadora para muitos alunos, mas, por exemplo, onde eu trabalho, a gente faz aulas completamente em inglês, do início ao fim, para tentar simular essa imersão o máximo possível. Mas isso vai além disso também. No caso de pesquisa de vocabulário, é muito comum que os alunos vão lá, veem uma palavra nova, já bota imediatamente no Google Tradutor e já tenta achar ali a contraparte, que muitas vezes não dá certo. Vai vir uma palavra errada, uma palavra que não condiz com o contexto e não vai funcionar. Então, eu sempre sou bastante firme em orientar os meus alunos a, em primeiro momento, pesquisar uma definição. Né? Coloca ali a palavra definition in English. Vai aparecer bilhões de páginas, vocabulário. Você pode já baixar também um dicionário no seu celular que vai oferecer uma definição da palavra em inglês. E que muitas vezes, gente, vai só trazer mais perguntas ainda. Mas tá tudo bem, as perguntas são importantes. Vai aparecer novas palavras só que você não conhece a definição. Mas o crescimento exponencial que isso traz de vocabulário não pode ser ignorado. Então, mesmo que você acaba ficando mais confuso no início e depois você acaba vendo a tradução, comece pela definição. Tem uma palavra, um termo novo que você não entende? Bota lá definition. Já acha uma definição em inglês. Muitas vezes já vai conseguir entender, já vai ter uma ideia do que aquilo significa. Se ainda estiver muito insegura, não saber qual seria um correlato daquilo em português, beleza, vai ver uma tradução. Mas já vai criando esse exercício. Te garanto que vai ajudar muito, muito a médio e longo prazo. Pode crer. Sim. É verdade, acho que expande bem mais e tem coisa realmente que não tem tradução perfeita, então... Não existem, sim. E isso vai te deixando com um olhar mais atento para essas lacunas, né? Essas palavras, expressões que não existem em uma outra língua ou outra cultura. Sim, perfeito, entendi. Mas e se você fosse um aluno já intermediário de inglês, já sabe alguma coisa, você teria alguma dica diferente para dar? Com certeza. Não fuja das possibilidades de interação. Então, mídia social hoje você pode conectar com pessoas de todo mundo. Então, dá uma arriscada, entra lá no grupo de Facebook de um interesse seu, de um artista que você gosta, ou de um filme que você se interessa, ou por um jogo. Tenta interagir um pouco com o pessoal lá, faz alguma pergunta, ou fala de algum jogo que você jogou. Fazê-lo em inglês. Mesmo que faça erros, não tem problema, mas já se arrisque nessas situações. Se você tiver a chance de conversar com um amigo, um colega que também sabe um pouquinho de inglês, experimenta. Às vezes no início ficam os dois super travados, não sabe como começar, volta para o português um pouco, mas não fuja dessas oportunidades de botar em prática, às vezes, aquele vocabulário, aquelas expressões que já estão na sua cabeça, que você já leu, ou às vezes até pode ter escrito também, mas não fuja de oportunidades de aplicar o seu conhecimento que você já adquiriu. E, além disso, pensando mais especificamente até para provas vestibulares, né, coisas do tipo, que é o foco do canal também, uma das principais coisas que vão te ajudar é leitura, gente. Então, mas volta àquilo que eu falei. Leiam sobre coisas que te interessem.
Tem Uhum. conteúdo de todo tipo em inglês. Eu não consigo Tem dizer muito mais quantas... inglês, né, do que Muito em mais português. inglês do que português. Eu não consigo dizer quantas horas eu já perdi lendo os Marvel Wiki e DC Wiki. Eu não sei se já leram isso, mas são páginas de Wikipédia só sobre todos os personagens da Marvel, todos os personagens da DC, sobre as Aham, histórias famosas que aconteceram, sobre as trajetórias de personagens. aham. É uma coisa que, às vezes, se você tivesse interesse, sabe, vai ser uma coisa que você está lendo por você gostar da história e vai acabar aprendendo inglês nesse processo. E tem todo tipo de vocabulário que vai te ajudar também para vestibulares. Me ajudou, foi o que me Sim. deu o vocabulário, o repertório para usar em vestibulares também. Com certeza Então, tem o wiki do Harry Potter, tem o wiki de qualquer outra coisa pop, também tem. qualquer mídia, qualquer tipo de conteúdo, de série, de filme, de jogos que vocês gostam, vão encontrar muita gente discutindo sobre isso, muita gente apresentando informações sobre isso e Uhum. tá lá disponível em inglês. Tá? Só buscar isso e interagir com aquilo. E daí, nesse processo, criar perguntas. Certo. E você recomenda alguma coisa digital, algum aplicativo que você já conhece, que sabe que funciona para aprender inglês? Ou Olha, só memorizar alguma coisa? eu não confio muito em memorização como uma técnica para aprendizado de línguas. Acho que, claro, é uma habilidade útil para qualquer coisa, mas o processo de aprender uma língua não é a partir só de memorização, né? De assimilação, como a gente chama, de você internalizar aquele conteúdo. Então, acho que a principal ferramenta que eu usei e que eu acho que é muito, muito versátil e muito rica em conteúdo, YouTube. Por você ter a chance ali de entrar em contato com conteúdo escrito, conteúdo falado, você poder interagir também com mídia social, tem respostas ali de perguntas, tem interação entre as pessoas que produzem conteúdo, as que assistem conteúdo. Então, assim, uma das mais ricas. E até a gente não comentou isso especificamente, porque não é tanto também uma demanda para vestibulares, mas para pessoas que querem praticar o listening, né, também a capacidade de escuta, tem diversos vídeos no YouTube que vocês podem usar para isso e que eu gosto de separar em duas categorias gerais. Existem vídeos que são com propósito educativo. Então, geralmente é um narrador com uso de imagens que explica ali um conteúdo, não necessariamente sobre línguas, mas sobre qualquer coisa, mas que é feito para ensinar algo. Então, Uhum. geralmente, costuma ser muito mais palatável, mais confortável para as pessoas assistirem e entenderem o conteúdo. Muitos deles têm legendas em inglês ou até em outras línguas também. Então, geralmente, é um bom ponto de partida para as pessoas que estão começando esse contato com a língua. Mas eu também sempre recomendo muito que as pessoas entrem em contato com exemplos de linguagem mais real, onde pessoas estão, de fato, tendo uma conversa em inglês. Uhum. Então, a principal forma de você encontrar isso no YouTube são com os talk shows, Talk shows. né? Que é um formato americano de programa, que é imitado até no Brasil, mas é bem particular até a cultura americana. E é Uhum. uma situação onde apresentadores trazem convidados e eles conversam em inglês sobre determinados tópicos e compartilham histórias, fazem piadas, falam sobre situações que aconteceram no último filme ou turnê que fizeram. Então é uma chance de vocês entrarem em contato com exemplos mais realistas de linguagem falada. Daí tem vários desses, né? Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, James Corden, Ellen. Tem dezenas deles que vocês podem Uhum. explorar, encontrar aqueles que vocês mais têm afinidade ou que trazem artistas que vocês mais se interessem. E é uma ótima chance de aprendizado ali, principalmente também para praticar o listening com linguagem mais realista. Mas, para ser bem honesto, gente, eu não tenho um aplicativo específico para recomendar, porque nunca usei também. Tem muitos Uhum. alunos que trazem recomendações e muitas delas eu gostei, assim, mas eu acho que não tenho propriedade para dizer, putz, esse aqui funciona, porque não foi nada do que eu usei também. Mas acho que todos eles podem ser bastante proveitosos. A questão é que seja interessante. Acho que o mais importante é que vocês estejam se engajando com algo que lhes interesse, que vocês Uhum. gostem. Que, falando de experiência própria, é o que torna qualquer tipo de aprendizado muito fácil. E
Algo que se torna produtivo sem você perceber. Acho que você falou com outras palavras uns conselhos que eu já escutei de outros professores de inglês. Eu já ouvi esse tipo de pergunta. Qual a melhor escola de inglês para colocar meu filho? Daí a pessoa que era professora de inglês não falou da própria escola. Falou, a melhor escola de inglês é a mais perto da sua casa. É um bom Você não vai conselho, dar sim. migué. Você vai mais fácil. O que importa é Sim, não perder o contato, né? Então, se sim, você faz algo que gosta, procura algo que gosta, você não vai perder o contato. Quanto mais contato, mais você aprende. com certeza. Eu tive diversos alunos que falaram que odiaram o inglês porque tiveram professores que não gostaram, né, na escola, ou mesmo em escolas de inglês, assim, mas por diferentes motivos, por não terem os mesmos interesses, ou as pessoas têm sido desrespeitosas de alguma forma, mas odiaram a experiência com o professor, daí por isso estenderam para a língua também, odeio o inglês, né, como um todo. Uhum. E isso infelizmente, algo que acontece, mas não é muito importante tentar reconstruir essas experiências. Por isso, engajar com algo que você goste. É muito importante fazê-lo. Você recomendaria... Eu tenho um público jovem de 13 para frente. 13 anos para Uhum. frente. Você recomendaria filmes da Disney em inglês? Alguma coisa? Porque deve ter um vocabulário mais infantil. Às vezes é Sim. ou uma velocidade mais devagar para começar. Olha, não diria tanto que seria tão mais devagar, nem nada do tipo. Acho que até... Eu geralmente recomendo para todos os meus alunos adultos, gente, também animações, desenhos da Cartoon Network. Mas, na verdade, se vocês estiverem tentando se engajar com listening, a minha maior recomendação é que vocês trabalhem com conteúdo curto. Então, geralmente, eu não recomendo filme longo de 1 hora e meia, porque se você estiver sentindo um desafio muito grande no início, isso pode ficar muito rápido algo demotivante, né? Desmotivador. 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 Uhum. Sorry. Pode ficar muito rápido algo desmotivador. Então, eu geralmente Muito curto. sugiro algo curto, 5, 10 minutos no máximo. E existem muitos desenhos da Cartoon Network, né, muitas animações que são esse tempo, 5, 10 minutos alguns episódios. Ou às vezes até um pouquinho mais, 15 minutos ali, tudo bem. Mas às vezes a experiência de ler, assim, principalmente no início, gente, os alunos ficam muito desesperados de ouvir cada palavra que as pessoas dizem. E língua não funciona assim, a gente não faz isso em português. Eu não sei vocês, mas se eu boto o Globo para passar ali, assistir uma novela, tem muita palavra que eles falam que eu não entendo, que eu não estou acompanhando. Até porque eu não tenho tanto contato com o conteúdo, mas a gente fala rápido, né? Imagina uma pessoa americana vindo aqui no Brasil, ouvindo alguém falar: você foi lá na padaria já? Isso parece uma palavra. Você foi lá na padaria já? E a gente não está prestando atenção em cada palavra individual. A gente ouve padaria, ouve já, e já entendeu qual foi a pergunta. A gente Já consegue entendeu? Padaria preencher as lacunas. já sabe responder. Já sabe responder. Então, E inglês também tem muita dessa contração, né? Se você tentar ver palavra por palavra, na verdade já está grudado, duas em uma. Não sim. adianta ver um por um. Tenho diversas experiências dando aula, assim, que eu passo um vídeo ou um áudio para alunos, eles não entendem nada, daí eu coloco as palavras, assim, separado, eu explico o que foi dito. Eu conhecia todas as palavras. Sim, porque geralmente o vocabulário não era novo, mas você não estava esperando a forma como as palavras são conectadas. Que nem um americano aprendendo português também. Ele vai saber já o que é você já foi para a padaria. São todos vocabulários simples, mas quando você coloca desse jeito, parece que está falando uma outra palavra nova. Você falou na padaria já? É outra Você nem coisa. fala o vou, você já fala o C. Você foi Você na já padaria foi. já? E o Não mesmo falo acontece com para, qualquer falo língua. pra. Todo Pra. dou uma mudadinha. Sim. Você já foi. Mas isso, é claro, gente, é algo que daí vai para a vida, né, de aprendizado com listening, mas também não se desesperem, porque se você estiver se preparando para o vestibular, para alguma prova do tipo, de vestibulinho também, a principal exigência delas vai ser a sua interpretação. O entendimento geral. Isso. A compreensão de um texto, até nenhum dos vestibulares acho que faz listening, na verdade, né? Só provas específicas de alguns podem fazer, mas Raramente vestibulares de pedem bolinhos, vocabulário. vocabulário. E nunca é, gente, o desafio de, já tinha que conhecer aquela palavra antes.
mas é de você conseguir interpretar pelo contexto. Saber ali, de acordo com outros elementos familiares, o que aquela palavra significa naquela frase. Por isso que aquela dica que eu mencionei antes, de já se engajar em definições, em vez de traduções, vai ajudar muito com isso. Porque ao pesquisar definições, toda definição de dicionário vão ter lá exemplos com vários contextos daquela palavra. Daí você já vai expandindo seu repertório, já vai entendendo que outros momentos aquela palavra pode ser aplicada. E já te deixa preparado para uma situação dessa que você tem que aprender uma palavra nova pelo contexto. Além disso, gente, em vestibulares costumam... muitos deles, a maioria, na verdade, FUVEST, Unicamp também, se não me engano, fazem as perguntas em português. Então, é realmente só de você... A Unicamp, FUVEST também, se não me engano, isso. Eles fazem as perguntas em português. Então, o principal ali, às vezes, você evitar alguns erros de tradução. Tem umas pegadinhas que eles adoram fazer de... talvez você já tenha notado de falsos cognatos, com certeza, mas talvez você já tenha notado que a ordem de elementos numa sentença é diferente em inglês do que em português. Né? Em português a gente coloca um sujeito e depois os adjetivos. É uma cadeira preta e confortável. Uhum. E no inglês essa ordem é invertida. It's a black comfortable chair. Então essa mudança de perspectiva da frase é algo que muitas perguntas costumam explorar, para ver se você vai entender que aqueles adjetivos estão se referindo à palavra seguinte, não à palavra anterior. Né? Perceber essa ordem de sentenças. Além disso, perceber como elementos conectivos estão sendo usados. Adoram fazer perguntas identificando o que é aquele pronome relativo, which, that, a que ele está se referindo na sentença. E é claro que, gente, ter uma referência gramatical pode ajudar com isso, mas eu passei em todos os vestibulares sem nunca ter ouvido o nome e pronome relativo antes. É algo que eu pude fazer pelo contato e de conseguir entender o texto e saber ao que estava se referindo, né? Perceber os elementos do texto. Então, se vocês estiverem preocupados com isso, querendo se sentir mais confortáveis com a língua, eu honestamente sugiro que o seu tempo vai ser melhor investido lendo coisas em inglês, lendo coisas que você gosta, entrando em contato com a língua de formas variadas, do que gastar lá dias lendo regras gramaticais, aqueles resumões assim que fazem com uma linguagem complexa, que às vezes não vai ajudar muito a você entender o que é qual parte do texto aquela palavra estava se referindo. Não adianta saber que é um pronome relativo sobre coisas, para daí identificar qual é a parte do texto. De novo, gente, é claro que gramática ajuda, gramática é importante, mas eu confio mais nela como um acessório do que como a ferramenta principal que você vai usar para aprender uma língua nova. E geralmente já na escola só vê essas ferramentas, né? Sim, e é algo que... O processo de simplificação da língua mesmo, né? Que é um problema. De decorar lá a tabelinha de you, we, he, she, is, they are. They. Aprender toda a conjugação do verbo to be ali. De novo, não é que vai te atrapalhar também. Vai ser um conhecimento útil. Mas não é a forma mais rápida e nem de perto a mais interessante para chegar lá. Certo. Maravilha. E você poderia dizer em poucas palavras o porquê todo mundo deveria saber o mínimo de inglês? Acho que não só inglês, mas qualquer outra língua que você puder aprender, pelo conhecimento cultural que isso vai te trazer, gente. Você desenvolve... você entende coisas novas sobre o mundo e sobre você mesmo, até ao aprender uma língua nova. E é claro, o inglês é uma das principais para você começar, porque o mundo todo se comunica em inglês, e isso abre portas assim para qualquer lugar do mundo, mesmo se você... qualquer continente que você viajar, você vai poder usar inglês como ferramenta para se virar lá. Então, acho que é um ótimo caminho de entrada, mas aprender qualquer língua é algo muito gratificante e acho que expande muito o que a gente entende sobre o mundo. É algo muito importante.
Se vocês tiverem a oportunidade, não percam a chance de aprender uma língua nova. É algo que sempre vai ser muito bom. Você diria que aumenta as chances de emprego, aumenta salários? Tem umas estatísticas assim de pessoas que sabem inglês costumam ganhar mais? Gente, na geração de vocês, assim, ter o inglês é um pré-requisito já para quase qualquer emprego. Mínimo, cara. De vocês entenderem, assim, ter um conhecimento básico, conseguirem ter uma comunicação básica é vital. Não tem como se esquivar disso. Mas não deixem isso ser desestimulante também. Torne isso um incentivo. E como eu disse, não é por uma necessidade profissional somente. É porque tudo que é do seu interesse, você pode e vai encontrar mais informações, como o Kenji disse, em inglês. Então, com certeza, para fins profissionais, acho que vocês estão cansados de saber. Nem precisa ficar defendendo isso. É algo que a importância disso é reafirmada assim, o tempo todo. Mas eu acredito que não é só isso também. O crescimento pessoal que você conquista com isso, o crescimento cultural que você conquista com isso é muitíssimo importante. E acho que não deve sempre ser mencionado. Perfeito. Então, acho que já está meio longo, talvez o vídeo mais longo do meu canal até o momento. 40 e poucos minutos, foi incrível. Gostaria de agradecer novamente a presença do Mikael por ter aceito o convite. Eu vou upar esse vídeo no domingo, ou antes, mas só vai estar visível domingo em diante. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo. Eu trago mais alguns amigos de alguma outra matéria, ou avisem que matéria vocês querem saber, algumas dicas de como aprender, como melhorar mais rápido no assunto, porque eu sei que ninguém gosta de perder tempo, mas a gente faz o máximo para não ver esse tempo passar, né? Ou, como o Mikael mesmo disse, o inglês é meio universal, né? Tem nas músicas, nos livros, nas séries, nos filmes. É impossível você não gostar de nada. Música, série, filme, livro, a não ser que você não goste de nada. Com certeza vai ter inglês. Inglês até é meio abençoado por isso. Você vai ter o que você gosta em inglês. É impossível não ter. Então você vai ter uma mistura de prazer com um desafio novo ali. E talvez não vai nem sentir esse aprendizado chegando. Com certeza. Tá certo? Então é isso. Thank you again for coming and accepting my invitation. It was an honor to have you here. You are a very, very good teacher. I'm very lucky to have. I'm very lucky for having you in my previous year as a mentor. I've learned a lot, and I hope everybody has learned a lot now. Oh, I'm not so bad. No, you're doing well, dude. Don't worry. I hope everybody liked this content, or this kind of content, esse tipo de conteúdo. Se gostarem, comente aí embaixo. A gente traz mais para vocês, tá certo? Muito obrigado, Mikael. Muito obrigado de novo. Se quiser dar um tchau para a galera, eu agradeço. Thank you very much, dude. I was very happy to be here. I'm happy to help all the young students that are trying to get into vestibular, getting to learn more about the word and getting to learn more about English. I'm glad to help. Thank you for inviting me. Thank you, man. You are a very kind man. You are too, dude. Let's say bye and close the camera with our hands together. Bye. All right. Bye. Goodbye, everyone. Bye. Goodbye. Close the camera. Close the camera.